E aproveita, traz um pouco pra gente a história, um pouco de tudo que rolou com você, e aí a gente já entra nesse bate-papo de projeto. Bacana. Como o Hugo apresentou, nosso escritório esse ano faz 10 anos, né? Parece que foi ontem e ao mesmo tempo parece que a gente tem uma experiência aí de muitos anos. Essa vida de obra é muito doida, então a Muito. gente aprende todo dia, parece que a gente tá sempre começando e ao mesmo tempo você vai conversar com alguém e você vê que você tem muita coisa para passar. Né? Então, eu tenho um escritório, há 2 anos a gente mudou, a gente montou um escritório inicial e há 2 anos a gente mudou ali para o Campolim, em frente ao parque, a pista de caminhada ali, uma região bem bacana, próximo dos nossos fornecedores, próximo de clientes, a maioria dos condomínios, então a Ah, gente está super bem localizado ali. E com o passar do tempo, a gente foi atingindo esse padrão de cliente. Né? A gente já trabalha hoje especializado em obras de alto padrão, né? Que é o que hoje movimenta a maior parte do escritório, porque a gente foi aprendendo a fazer gestão da obra em si. Que a Júlia sabe que é uma coisa super simples de fazer, super gostoso, super! super tranquilo, não dá problema, né? Nenhum. Então, assim, à medida que a gente foi chegando nesse patamar, a gente precisou contar, inclusive, com parceiros. Né? Como tá o Mário aqui hoje, como tem alguns aí que são patrocinadores do programa que já são nossos fornecedores há muitos anos, porque uma obra desse porte não acontece só com a gente. Se a gente não tiver bons parceiros, esquece, esquece. É receita pro fracasso você tentar colocar coisas que não são de pessoas que você confia. Então, acho que esse é o sucesso do nosso escritório hoje, é ter um bom projeto e principalmente bons parceiros que nos acompanhem nessa execução, né? Legal. Bom, para falar um pouquinho desse projeto, foi muito gostoso de fazer. Eu escolhi esse projeto porque a gente acabou se tornando amigos. Então, hoje, esse projeto foi de 2018, eles mudaram em 21. E hoje a gente vai para eventos juntos, eles vão em festas na minha casa, eu frequento a casa deles, depois nasceu a bebezinha, eu fiz o projeto do quarto, então acabou virando uma amizade. Me lembro exatamente, eu tava numa viagem fora e chegou uma mensagem no Instagram do escritório. Renato, volta logo que você precisa fazer minha casa. Falei, gente, quem é essa doida, né? Aí eu fui olhar, falei, não sei quem é, não conhecia. Respondi, falei que tava voltando e ia marcar uma reunião com ela. E eles vieram no escritório. E é legal a gente tentar conhecer as pessoas, né? Ela super dada, assim, tipo assim, você já é meu arquiteto. E o marido, advogado, Contido, mantendo a postura, não, vamos analisar, o a gente precisa fazer um novo contrato. orçamento e tal. Aí passei a proposta pra eles. Na saída, ela falou assim: obrigado, é você que vai fazer minha casa, mas ele precisa fazer um charme, tá? E foram embora. Aí na semana seguinte, ele me ligou: ah, vamos negociar isso, vamos. E a gente fechou. E a gente partiu para esse projeto que foi muito gostoso de fazer, porque era um terreno que é um desafio, não é um terreno tão grande, em declive. Eles tinham alguns pedidos específicos, eles gostam de receber, gostam de festas. E aí a gente teve o desafio de criar isso, mas foi muito gostoso, porque isso aqui é o primeiro 3D que nós apresentamos para ele. Isso é a foto real, mas se eu te mostrar o 3D, é isso. Não teve alteração. Acertou de De primeiraça. primeira. Ele teve alguns ajustes internos na hora que a gente foi fazer interiores, mas a casa é exatamente isso aqui. Teve até uma discussão com aquela palmeira no momento da compra. Não, não vou pagar isso numa palmeira. Ela vai, porque tá no projeto. E tá aí. Então foi um projeto bem bacana de fazer. Uma casa super contemporânea, com tudo que precisa ter numa casa hoje. Então, para muito conforto. Como é que a gente fez? A gente subiu um pouquinho a casa pra gente ganhar altura lá embaixo. Então, a parte social da casa acontece toda para baixo. Assim que a gente entra aqui, a gente tem um living, que é uma sala de vinho com lareira ali, e os quartos de hóspedes e dos filhos. E em cima é só a parte do casal. Uma sala íntima, toda a parte que a gente vai ver algumas coisas aqui. E embaixo é onde realmente a vida acontece. Então a gente tem uma garagem lá embaixo que a gente tira, ela se integra com o gourmet e a gente vira um baita de um salão de festas lá. E tudo isso, com a participação da Foneplan, é lógico, tudo isso funciona na palma da mão deles, né? Então, toda a casa é automatizada. É uma área que pode lembra disso, ele vai poder falar melhor de tudo que a gente colocou aí dentro, né. Então a gente tem tudo de aspiração, a gente só não tem aquecimento de piso. Exato. Todo o kit da Foneplan tá completo aí. Pacote completo. Pacote completo. Então aqui é o que eu estava falando lá embaixo, onde tudo realmente acontece, área de piscina, de churrasqueira, salão de festas, tudo acontece aqui. Então aqui a gente tem toda a parte de automação de iluminação, som externo, som interno, a TV se comunica. Então, como a gente pode colocar ali, ó, tá só a TV no painel. Por quê? Graças à Foneplan, a gente tem tudo lá dentro do cinema, né, Ah, tá Mari? Então, o tudo controle a gente faz lá por dentro, a gente não tem dentro. aquele monte de equipamento aqui. É isso que a automação nos facilita, que a gente gosta a gente como arquiteto gosta de projeto limpo, né? É, porque aí tem muito conteúdo, muita coisa, começa a atrapalhar o visual real aí do Exatamente, aí é projeto. cabo pra lá, cabo pra cá, então tudo centralizado. Então, só que eu gostaria de estar falando aqui, o Renato, todos os projetos dele, no início ele nos procura, né?
E isso é importante da nossa área, porque nós fazemos toda a infra. E para nós, tudo que vai numa casa, iluminação, ar-condicionado, móveis, tudo, a gente tem que estar sabendo antes para prever tudo em projeto, né? Então, e ele sempre, assim, é até uma das referências minha como profissional, eu falo do Renato até para outros profissionais, que todas as obras dele têm automação. E hoje não é automação, é tecnologia, é irreversível hoje. E muitas pessoas têm o paradigma de não colocarem hoje, falar, eu não quero, eu não tenho o que querer. É uma tendência, não dá para você ficar sem. E o primeiro passo da tecnologia é você tem que fazer infraestrutura. Antes de fazer um projeto luminotécnico, antes de tudo, você tem que ter o projeto de automação. E isso é importante que ele sempre nos procura. Nós entramos na obra no início, né, Renato? Sim. Para ficar tudo limpo, clean, do jeito que a gente estava falando, precisa ter essa base, que é esse projeto Exatamente. pensado para isso. Infelizmente, a gente não chega com a TV pendura e ela funciona tudo que a gente quer ali, né? Então, por trás... Parece que não tem nada, mas por trás tem toda uma estrutura. Por dentro da parede, né? E Passando. principalmente quando a gente gerencia uma obra, os clientes se assustam um pouco. Eles têm uma ideia de times diferente do nosso. Uhum. Vou comprar um armário. Eu vou comprar 2 meses antes de mudar. Não, a gente precisa de toda uma infra antes. Automação. Imagina, eu vou ver, acender a luz no meu celular, eu vou ver lá no final se der. Se der, não vai dar Não vai mais, dar, entendeu? Ou você vai fazer uma gambiarra, talvez não consiga fazer tudo que você queira. Então, assim, a gente leva o cliente na Foneplan quando a casa começou a fazer fundação. É porque vai passar tudo por baixo, né? Exatamente. cliente Então, precisa assim, às vezes eu entender preciso isso. fazer um desvio. Muita coisa hoje, com a nossa experiência, eu já trabalho com o Mário desde que o escritório abriu há 10 anos. A gente já pede para os engenheiros deixar passagem nas vigas. Porque a parte de aspiração precisa passar cano. Então, assim, a gente já deixa os furos nas vigas pra gente passar isso. Pra depois não ter que rebaixar gesso, criar aquelas bonecas que a gente adora fazer isso, né? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado antes. Então, a parte da Foneplan é fundamental no início, sim. Embora ela vá aparecer só depois que o cliente mudou, né? Na verdade, complementando o que o Renato está falando, nós entramos no início no projeto, acompanhamos a obra, a execução de toda a infraestrutura de tubulação, aí passamos o fio a hora que está pronta essa tubulação, a hora que vai colocar o forro de gesso, tem que estar toda a infra já pronta e cabeada. Aí tem muitos trabalhos em conjunto. Por exemplo, ali tem uma caixa de som. Se vocês perceberem, ela está simétrica, ela está no eixo entre as duas luminárias. A Foneplan pode chegar lá e colocar a caixa de som? Não, não posso. Por quê? Porque tem que primeiro estar determinados pontos de luz e está furado no local. Ontem mesmo aconteceu um caso numa obra de um cliente que a gente tem muitas experiências, né? O profissional até queria que nós furássemos, marcasse a caixa antes. A gente, não, precisa de marcar primeiro a luminária. Não, mas marca antes, depois a gente... Eu falei, ó, realmente, daí a gente acompanhou o pessoal da iluminação junto, colocando as luminárias, e o que aconteceu? Na hora que foi furar a luminária, deu numa coluna, numa viga, né? Lá, e aí não teve que mudar. Se eu tivesse furado, e era um forro de madeira, imagina se eu tivesse furado a caixa. Então a gente já tem essa experiência de não errar. Não que sejamos perfeitos, que todo mundo pode ter problema um dia, mas podia ter acontecido. Mas essa experiência já a gente se torna chato, tem hora. Fala, não, mas eu não posso fazer por causa disso. Mas eu quero que faça. Não, mas calma. Pular etapas não funciona na obra. E aí vai dar errado. Total. No gesso, às vezes a gente pode pegar a estrutura do gesso ali. Sim, então, assim, realmente você tá certo. Então, de que forma que nós trabalhamos? Primeiro, fura aí a iluminação, daí nós furamos a caixa e colocamos a caixa no teto. Como a parede, tem que estar a infra lá. Vai colocar o painel, aposta pronta a infra. Depois vai fixar... o painel tem que ter estrutura para fixar a TV, e assim vai. O ar-condicionado, vai instalar o ar-condicionado, está na automação, eu preciso deixar a infra para o ar, para ter controle no ar. Então, tudo a gente tem que estar se falando. A cortina motorizada, vai colocar a cortina, tem que ter uma tubulação da cortina que chega no módulo para controlar pela automação. Tem outros sistemas hoje de RF também que dá para controlar, enfim. Embora a Foneplan tenha uma política que ela adquiriu graças às obras de alto padrão que ela executa, que ninguém põe nada sem fio, todo mundo corre disso, porque tudo que é sem fio é chance de problema. Nossa, é muita. Você fica muito suscetível a interferências, então nós preferimos cabeado. Então tudo vai para o quadro de automação, e isso tudo parte do início, né? E volta naquilo que eu falei na apresentação, né? Ter um bom parceiro. Em obras grandes assim, a gente atormenta a Foneplan. Viu, preciso que o fulano vá lá amanhã. Não, mas amanhã o fulano vai fazer tal coisa. Se você não tiver, a gente não sabe como é que a gente vai fazer. E isso não é chatice, isso é um cuidado.
Porque se eu deixo o fulano fazer o dele primeiro, a hora que o Mário chegar lá, putz, agora eu não consigo, ou agora vai ter que mexer. Acontece esse tipo de coisa que quase aconteceu com ele ontem. Então, essa troca, essa confiança que a gente tem no fornecedor é fundamental pro resultado. E ele tocou num assunto importante. A gente precisa que vai estar lá amanhã. Para você poder atender, você tem que ter estrutura. Tá? Não adianta. Graças a Deus, a Foneplan tem um volume de obras, mas eu tenho que ter uma estrutura por trás. Se eu tivesse eu e mais uma equipe, deu um problema numa obra, eu vou dar manutenção na obra que deu problema, eu não atendo o outro. Então, eu tenho que ter uma estrutura para atender a demanda. E não adianta também eu querer montar uma estrutura gigante que não se sustente. Então, isso leva anos de experiência. Eu tenho uma equipe muito afinada hoje, muito alinhada. Eu tenho profissionais que estão comigo há 28 anos. Eu tenho pessoas que estão comigo lá há 28 anos. Não é de ontem que começou. Eu tenho um funcionário que já aposentou comigo, embora eu tenha 52 anos, mas eu tenho um funcionário que já aposentou trabalhando comigo. E isso é um orgulho. E com isso, com essa estrutura, a gente consegue entregar. Que não é só... assim, nós temos que ser muito responsáveis em ter equipamentos de qualidade, marcas boas, tecnologias que funcionam, e temos que ter uma estrutura e nada seria da Foneplan sem o meu time. Eu dependo da minha equipe. Graças a Deus, eu tenho uma E a equipe gente de maravilhosa. vocês. Total, exato. E eu um tenho uma casamento mesmo, assim, até né? esses dias eu estava viajando, legal, né? Eu estava fora, teria uns dias de férias, e aí estavam lá postando um treinamento de segurança. Eu nem sabia como funciona, né? Mas é um treinamento de segurança para minha equipe, para a escada. Então a gente sempre investe nisso, não só na tecnologia, na nossa parte Nas técnica, mas pessoas na também, segurança né? das pessoas também. Muito Então a importante. gente sempre está focado. Eu falo muito também que o nosso relacionamento é com pessoas. Não é com a Foneplan. Não. Eu tenho liberdade de ligar pro Mário e falar, Mário, deu ruim aqui. É. E outra, isso Isso acontece ocorre, também né, do outro meu? lado. O Mário vai lembrar, a gente entregou uma casa na Granja Viana agora, foi uma reforma imensa, o cliente comprou tudo com ele. Eu não sabia disso. Eles chegaram, instalaram uma TV no Gourmet e uma TV de 98 polegadas no cinema. Uns 2 dias antes da entrega, o Mário me ligou e falou, viu, você não tá sabendo, mas a TV que a gente vendeu aí pro Gourmet, ela deu problema. Eu estou com outra TV no meu carro, não é esse tamanho, porque eu não achei no mercado, mas eu já comprei, eu tô na minha caminhonete indo levar. Eu Foi não no tava dia, sabendo. no último dia da entrega. Último dia da entrega. O Mário chegou na portaria com o carro dele, com essa TV, foi lá com o técnico dele, tirou uma TV, colocou outra. Resolveu. Detalhe, a O Foneplan cliente não vende mudou com a TV. TV funcionando. A Foneplan não vende TV, só que o que acontece? A TV do Home até foi que era uma TV específica de Sim. 100 polegadas. Mas deu problema na TV. E esse cliente, na verdade, o Renato pediu pra gente comprar uma TV para ele e nós compramos. Não é normal, mas a gente fez, atendemos. E aí a TV deu problema. Só que uma TV do tamanho que era no Gourmet, Não não haja existe fácil. pronta entrega em nenhuma loja. Eu fui, inclusive, a obra era na Granja Viana, fui em São Paulo. Nas lojas não tinha pronta entrega, não existe. E a gente lindo achando que a TV já tava funcionando. A Aí gente não eu- sabia de nada. Aqui o que eu fiz? Eu comprei uma TV de tipo 5, 10 polegadas a menos. Falei, vou lá solucionar para ele entregar a obra dele e depois eu resolvo esse problema. E eu já tinha comprado a outra, essa aí vai para assistência, em garantia e tal. Enfim, mas Enfim, você No- ficou com 2 TVs sobrando. lá na empresa eu costumo falar o pombo tá comigo, ele vai ficando aquele pombo ali. O que eu faço com isso agora? Essa TV não posso vender para o cliente, porque já tirou da caixa, que é usada. Vê algum amigo que fala queimou a televisão, você fala, já sei, Já tem sei. uma TV lá pra Não, você. vou ser bem honesto, minha esposa brinca comigo, você traz tudo para casa que não Vamos trocar a TV de casa. Aí eu é acabo isso. me atendendo com essas coisas aí. A casa do Mário é a casa que tem mais TV no Brasil, né? Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.